Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar início à nossa leitura diária desta semana, que faz parte da nossa lição, que será aplicada no próximo domingo, certo? A lição será a lição de número 12, que traz por título Quando Deus se revela ao homem, ok? A leitura hoje sugerida, irmãos, está no capítulo 38 do livro de Jó, o versículo 1. Porém, nós leremos o versículo 1 e o versículo 2. O título dessa leitura, o título sugerido pelo comentarista, Deus se revela a Jó no meio de um redemoinho. Vamos à leitura bíblica, apenas 2 versículos que dizem o seguinte: Depois disto, o Senhor se revelou a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Pois bem, irmãos, capítulo de número 38. Até aqui nós vimos a vida de um homem ser totalmente devastada. Nós vimos um homem bem colocado socialmente, um homem de patrimônio, de posses, de muito respeito, uma pessoa que se julgava já por causa dos seus anos, por causa da sua idade, já julgava-se uma pessoa sábia, uma pessoa entendida, acreditava que conhecia o Deus a que cria, ou seja, aquele Deus por quem ele proclamava, a quem ele adorava, a quem ele cultuava, ele julgava conhecer esse Deus. Ele julgava que a sua vida estava alicerçada na verdade, e ele vivia com essa moral ilibada, ele vivia com esse alto padrão de postura moral e social, enfim, uma pessoa que, por causa dos vícios religiosos, ele acabava por ter arrogâncias e viver de forma arrogante. Visto o episódio dos meninos que o agrediam, e xingavam ele e o ofendiam, nesse momento em que ele se encontra nessa enfermidade, e ele fala que ele não teria dado nenhum serviço aos pais desses meninos, porque os pais desses meninos não serviam para nada, não serviam para coisa alguma, porque eram selvagens. A gente falou nessa ocasião sobre os nômades. E nós vimos a vida desse homem ser totalmente destruída, totalmente devastada, por forças naturais, por forças humanas, enfim, toda sorte de males o atinge. E como se não bastasse, nós vimos também aqueles que vieram em seu socorro, aqueles que vieram em seu auxílio, aumentarem esse sofrimento, aumentarem a dose desse sofrimento e tornarem ele ainda alguém mais triste, ainda alguém com mais dores, além das dores físicas que ele já estava enfrentando, além das dores emocionais, agora também as dores intelectuais. Não só os 3 amigos, mas nós vimos agora na última semana o outro rapaz que surgiu do nada, no meio do discurso, no meio da discussão, e deliberadamente entra atacando todo mundo. Ataca tanto os amigos de Jó como o próprio Jó e faz aquela bagunça ali, Porém, nós tivemos algumas verdades sendo ditas. Infelizmente, boa parte dessas verdades mal baseadas, sendo usada a verdade para ferir e para afirmar posições equivocadas. Assim sendo, é o mau uso da verdade. E nós vimos o próprio Jó, até agora, também se posicionando. Ele primeiro se posiciona porque ele acredita que não cometeu pecado, mas ele se posiciona já também questionando Deus
e com esse pensamento imaturo e infantil de que eu vou imprensar Deus contra a parede, porque ele está agindo de forma injusta para com a minha vida. Se isso é possível. Mas ele acreditava que assim ele faria. Pois bem, irmãos, Jó tem a sua fé totalmente, como a gente pode colocar, ele tem a sua fé totalmente questionada, não pelos seus amigos, porque os seus amigos vieram, todos os quatro, vieram para reafirmar aquilo que Jó já acreditava. Porém, eles não perceberam que aquilo que tanto eles quanto Jó acreditava estava sendo confrontada pelo que estava acontecendo na vida de Jó. O livro de Jó é um dos únicos livros da Bíblia que trata a questão do sofrimento, que fala sobre o sofrimento e ainda mais sobre os diversos problemas que podem alcançar alguém. E ainda mais as diversas origens desses problemas. São problemas que podem ser causados por diversas coisas e, principalmente, exibe para nós, apresenta para nós a fragilidade da vida humana, que é alvo e pode ser alvo de qualquer ataque. Está sujeito a todo tipo de sofrimento e independe de ser bom ou ser mal, de ser justo ou de ser ímpio. Independe disso. O sofrimento está aí para todo mundo, como a chuva está aí para todo mundo, como a luz do sol está aí para todos. Então, aí está. Aí agora, irmãos, nós chegamos num ponto do livro onde tem uma virada na narrativa poética. Quando todo mundo já falou, todo mundo já se expressou, já todo mundo sentou em cima de sua decisão e não arreda o pé, o próprio Jó, não aceitou nenhum dos questionamentos de nenhum deles, dos seus amigos, firma a sua postura e diz: não, eu não errei, não, eu não pequei, e eu estou sofrendo por injustiça, e quem está cometendo essa injustiça é Deus. Deus está sendo injusto para comigo. Então, de novo, irmãos, Jó acreditava em alguém que ele não conhecia. Jó acreditava em alguém que ele mesmo ainda não tinha tido uma experiência pessoal com esse Deus. Isso aqui já é uma pausa que a gente pode fazer no ensinamento, onde a gente precisa observar isso na nossa vida. Eu estou andando, eu digo que eu sigo a Cristo por causa da igreja onde estou, por causa da família a qual eu sou inserido, por causa da comunidade onde eu vivo, ou porque eu, de fato, já tive uma experiência com ele, uma experiência pessoal, sobrenatural, uma experiência de fé com ele. Qual é a razão? Baseado em que eu creio em Cristo Jesus. Ok? Já precisamos desse pensamento. Jó agora é confrontado diretamente, a partir do capítulo de número 38, Jó é confrontado diretamente por Deus. Deus é quem agora vai ao encontro de Jó. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, ou seja, totalmente diferente da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Ou seja, agora Deus vem se apresentar a Jó. E o versículo 1 aqui, o versículo 1 do capítulo 38, diz que é em um redemoinho, que Deus se apresenta a ele em redemoinho. Em outro versículo, mais à frente, vai dizer em uma tempestade. A verdade é que não aconteceu nenhuma tempestade, não havia nenhum redemoinho.
o que se entende aqui, pelo menos é o consenso entre os teólogos, é que era uma visão, assim como aquela visão da transcendência do Senhor Jesus lá com os discípulos, naquele monte. Aquilo também era uma visão, né? Não aconteceu de fato, era uma visão. Chegou Elias e chegou Moisés e tal, aquilo era uma visão também. Em outras ocasiões, né, da Bíblia Sagrada, eram visões, não era literal, não estava de verdade acontecendo. Ou seja, em meio a todo aquele lixo em que Jó estava vivendo, em meio a toda aquela situação horrenda em que Jó estava vivendo, em meio à sua própria arrogância, porque ele não desceu do pedestal onde ele se colocou, ele ainda acredita que ele é bom, que ele é justo, que nenhum mal poderia acontecer com ele por causa disso. Então Deus devia explicações a ele. Em meio a tudo isso, em meio a toda aquela confusão, Deus surge em uma visão diante de Jó. Surge diante de Jó e já surge dizendo o seguinte, já surge olhando para Jó e dizendo o seguinte: quem é este? Versículo 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Essa é a pergunta para Jó. E isso é um choque para Jó. Imagina, irmãos, alguém que nunca teve nenhuma experiência com Deus, não era acostumado, já estava já na velhice, já viveu tudo o que tinha para viver no mundo, acreditava nisso, e de repente Deus surge diante dele e já chega confrontando ele. E aquilo que ele acreditava. Irmãos, nós temos aqui algumas experiências ao longo da Bíblia. Nós temos Moisés, quando Deus fala com Moisés, o que acontece com Moisés. Nós temos em diversas outras ocasiões as pessoas como reagem diante de Deus. Nós temos Paulo, né? Naquela situação quando Cristo fala com Paulo e o que acontece com Paulo. Irmãos, o terror toma conta da vida da pessoa, a pessoa fica aterrorizada. E Jó não foi diferente, porque tudo que ele acreditava, de repente surge essa voz de autoridade dentro da sua mente e ele é obrigado a calar-se. Acalar o que? Acalar o entendimento. Silenciar o próprio entendimento, silenciar o próprio intelecto e ouvir o que Deus está querendo falar. Aqui há uma mudança, aqui há uma nova cena, uma nova fase desses poemas, dessa narrativa. E Jó agora vai enfrentar de verdade aquilo que um avivamento precisa fazer na vida daqueles que creem no Senhor, daqueles que andam com Deus. Avivamento, para ser um avivamento de verdade, ele precisa causar mudanças reais na nossa convivência. Tem um presbítero no nosso meio, o presbítero Jorge Duarte, ele sempre disse isso, que não faz sentido nenhum alguém falar em línguas estranhas e falar que teve uma grande experiência espiritual e no dia a dia continuar do mesmo jeito. Não faz sentido nenhum e ele está coberto de razão. O verdadeiro avivamento, ele causa mudanças radicais em nossas vidas e mudanças para melhor. Nós mudamos a nossa natureza e passamos a refletir a natureza de Deus. Jó vai enfrentar um confronto direto com Deus durante essa semana e nós temos a oportunidade de, junto com ele, poder aprender um pouco mais na presença de Deus. Amém? Meus amados, que esse dia seja um dia poderoso na sua vida. Que esta semana seja uma semana de graça, uma semana de revelação, uma semana onde Deus falará com o seu coração e você ouvirá a voz de Deus e alcançará uma experiência poderosa na presença do Altíssimo. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Tenhamos todos uma excelente semana. Fiquem em paz, em nome de Jesus.